Olá, gente, a paz do Senhor, boa noite. Agora é exatamente 11h45 da noite e quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Acredito que você tem um pouco de tempo para ouvir algo da parte de Deus para a tua vida, amém? Há algum tempo, eu já venho falando sobre questões emocionais, questões de sentimentos envolvidos na obra de Deus, relacionados a serviço, muita coisa que envolve a nossa vida com Deus. Eu tenho falado justamente que Deus, Ele não se importa tanto, ou quase não tem nada a ver com os nossos sentimentos que são gerados. Sentimentos de medo, por exemplo. A palavra de Deus diz assim, que Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de temor, mas um espírito de ousadia. João capítulo 4, Jesus conversando com a mulher samaritana, Jesus diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Alguns acreditam, eu acredito também, que o ser humano ele é tripartido, É a tricotomia. Ele é alma, ele é corpo, ele é espírito. Não necessariamente nessa ordem, mas nessas três dimensões: corpo, alma e espírito. Deus não tem alma e Deus não tem corpo, certo? Com isso a gente já começa a eliminar questões de sentimentos e emoções que validam e que às vezes nós queremos colocar Deus, envolver Deus nos nossos sentimentos, Ou seja, na nossa natureza humana. Eu quero que você abra aí, se puder acompanhar, é bom que você acompanhe, Atos capítulo 17 diz que enquanto Paulo pregava, o povo da igreja de Tessalônica, de Bereia, estava ali, antenado, observando as escrituras para ver se o que Paulo falava era verdade. Então, justamente para você ir analisar comigo, abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 8. Eu vou usar duas traduções aqui, tá? A Ferreira Almeida, Almeida Fiel, e vou usar a NVT também, a nova versão traduzida. Romanos capítulo 8, o versículo é o 5. Observe comigo o seguinte. Nessa aqui, a Ferreira Almeida diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Agora vamos lá na NVT, Diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da terra, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Romanos capítulo 8 é um texto que muita gente ama, Um texto que muita gente ama. E por que não dizer também que eu amo muito e gosto muito do texto de Romanos capítulo 8. Principalmente no versículo 1, que diz sobre a condenação, Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muita gente utiliza desse texto, utiliza-se desse versículo exclusivo para corresponder, e responder a indagações de julgamento que trazem sobre elas, sobre as suas vidas pecaminosas, sobre os seus atos, sobre as suas injustiças que são feitas na terra
em detrimento à palavra de Deus, né? Ferindo os princípios de Deus, né? As pessoas hoje elas estão nesse ponto, nessa vida, elas ferem os princípios de Deus, ferem os valores de Deus, e quando elas são repreendidas, elas abrem a boca, utilizam-se de Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas enfim, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Ele diz ainda, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Eu não sei se você já parou para se perguntar, todas as vezes que você está triste, todas as vezes que você está cabisbaixo, você deixa de fazer as coisas de Deus. Você deixa de executar o ministério que Deus te confiou. Algumas pessoas dizem o seguinte: eu não estou bem para pregar, eu não estou bem para ministrar, eu já falei isso. Mas analisando num contexto e entendendo e tendo maturidade e sendo direcionado pelo Espírito, você começa a entender que os nossos sentimentos, a nossa natureza humana, ela está em luta constante com o Espírito. Segundo diz Paulo lá em Gálatas capítulo 5, justamente sobre esta luta da carne e o Espírito. Porque o Espírito quer fazer a vontade de Deus, quer fazer aquilo que agrada a Deus, mas a carne quer fazer aquilo que agrada a carne. O que ele diz, né? A carne se inclina para as coisas da carne e as coisas do Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. É o que nós lemos aqui também, né? Em Romanos capítulo de número 8, olha só. Porque, observe aqui, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Agora, observe comigo lá em Gálatas capítulo de número 8, né? Gálatas capítulo de número 5, perdão, não tem Gálatas capítulo 8, amém? Aqui, vamos lá. Aqui, vamos lá, vamos ler a partir do verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar a ocasião à carne. Olha o que Paulo está dizendo aos Gálatas. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, versículo 15, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Só para você ver a questão da inclinação da carne, as coisas da inclinação do Espírito. Por quê? Os nossos sentimentos interferem nas coisas de Deus e não podem. Você deve estar se perguntando, mas Carlos, será que algum dia na sua vida você não deixou que os teus sentimentos, as tuas emoções não falassem mais alto do que o Espírito? Já parou para observar o quanto você às vezes, o quanto nós às vezes deixamos que os nossos sentimentos, que as nossas emoções tomem conta de nós e nos atrapalhem no discernimento espiritual? A gente deixa de ser guiado pelo Espírito e se torna um ser guiado por emoções. E por emoções. E isso não deve acontecer. Isso não deve acontecer de forma alguma.
a nossa natureza humana, a nossa carne, né, no vocábulo mais conhecido, ela não pode dominar um ser cristão. Ela não pode dominar um ser que fez uma aliança com Cristo, que entregou a sua vida a Ele. Você não tem mais sentimentos, entre aspas. Imagina comigo, Elias teve um momento de fragilidade ministerial, do qual o impediu de executar coisas maiores da parte de Deus, porque um sentimento de incapacidade, de medo, de frustração tomou conta dele, fazendo com que Elias entrasse numa caverna solitário, se sentindo solitário. Eu te provo isso na Bíblia, quando você for ler lá o livro de 1 Reis, capítulo de número 18, você vai ver que Elias ele começa a indagar, a falar com Deus e dizer: Senhor, todos os profetas morreram, só ficou eu. Deixando com que o sentimento de frustração, de medo, de incapacidade tomasse conta dele. Então, isso não deve acontecer de forma alguma. Carlos me prova mais uma vez de que os nossos sentimentos não podem interferir na vontade de Deus. Vamos lá, no princípio, no livro do Gênesis, do capítulo de número 2. De número 2 não, perdão. Vamos lá, a gente não sabe tudo ainda não. Quando Deus, capítulo 4, quando Abel e Caim, né? Ou quando Caim e Abel tem lá aquela treta, né? Vamos dizer assim. Mas Deus olha para Caim, olhava para dentro de Caim, via que o sentimento que estava dentro de Caim iria interferir no propósito de Deus na vida dele. Sim ou não? Vamos lá. Gênesis capítulo de número 4, versículo 5. Mas não aceitou Caim sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Ou seja, um sentimento de frustração, um sentimento de rejeição, né? Para ele foi rejeitado por Deus. Mas não foi Caim não havia sido rejeitado por Deus. A oferta de Caim é que havia sido rejeitada. Esse é um pivô que a gente precisa analisar, né? Muitas vezes não é que você é rejeitado por Deus, mas a tua oferta é rejeitada por Deus. A forma que você traz a tua oferta é rejeitada por Deus. Enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? Ó Deus perguntando para você. Por que você está deixando esse sentimento que está dentro de você tomar conta de você, ao invés do meu espírito te controlar, ao invés do meu espírito te conduzir, ao invés do meu espírito te capacitar, como diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Não que tenhamos capacidade alguma, mas o Espírito é quem nos capacita para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito traz vida. Aí Deus diz para ele: se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Observou que não é os nossos sentimentos que tem que nos controlar, mas é o Espírito de Deus que tem que nos controlar, que tem que manifestar em nós o seu poder restaurador. Não vamos ser controlados, não vamos parar o nosso ministério porque saímos de casa frustrados com pessoas que não nos dão importância ministerial.
Não vamos parar o nosso chamado, o nosso ministério, porque terminamos um relacionamento que não deu certo, que a gente já deixa, abandona tudo, não quer fazer mais, esquece de Deus. Não estou dizendo que você não vai ficar triste, não vai ficar sentido, não é isso. Mas é questão de você parar, ser paralisado por aquele sentimento. Isso tem acontecido muito na nossa geração. Eu tenho 24 anos e eu posso dizer para você, não que eu nunca tenha passado por isso que eu estou falando com você aqui, mas porque eu já passei lá atrás. Nem sempre, algumas vezes. Mas o Espírito de Deus me confronta acerca disso, porque eu não posso sair com um sentimento negativo de casa, deixando esse sentimento interferir no meu chamado com Deus, com o qual eu sou guiado pelo Espírito dele para executar e fazer. Isaías capítulo 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ungiu-me a pregar. É o Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos dele. Você entendeu que Deus, ele não vai se comunicar com os teus sentimentos, com as tuas emoções, com o que você está sentindo no momento, mas com o teu espírito. Amém? Que Deus te abençoe. Eu tinha que fazer esse vídeo, eu tinha que gravar esse vídeo aqui agora para você. E sabe, você está precisando ouvir isso da parte de Deus, ou conhece alguém que precisa ouvir isso aí. Aqui é o Diácono Carlos, compartilhe essa palavra de Deus aí com ele, com ela, com eles, né? Ou com elas também, para serem abençoados por Deus e receber mais de Deus e não deixar que nada interfira no teu ministério, na tua chamada, na tua vocação e nem paralisar os dons que estão em ti. Amém? Deus abençoe você.